Olá pessoal, aqui é Flávio Hirai, da Clínica Vermais, e vamos dar continuidade aqui no nosso podcast. Na nossa série sobre doenças infecciosas, nós estamos aqui com o Dr. Danilo, um super infectologista, e a gente já conversou bastante sobre as infecções em geral, mas agora eu queria perguntar para o Dr. Danilo sobre os antibióticos, né, porque acho que é uma preocupação que é muito mais interna, talvez, dentro da nossa classe, dentro dos hospitais, mas na comunidade, acho que o pessoal, da população em geral, eles não têm muita noção da importância da gente tomar os antibióticos corretamente, né, Danilo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma situação que é muito pouco difundida na sociedade. A gente vive uma emergência de saúde pública, que é a resistência bacteriana. Isso. Então, só para as pessoas entenderem, a gente tem bactéria no corpo, do ponta do cabelo até o pé, e da parte de dentro, da parte de fora, e essas bactérias nos protegem. E a gente está tendo constantemente contato, trocando bactérias com o meio, seja os lugares que a gente encosta, a maçaneta, na mesa, no celular, as pessoas que a gente convive, e a comida que a gente ingere. Então a gente tem que lembrar que o problema da resistência do antibiótico começa lá no preparo de uma série da ração para os animais. Então vários animais, porcos, por exemplo, frangos, têm a engorda feita através de antibiótico. E já começa a selecionar as bactérias, ou seja, as bactérias começam já a ficar mais fortes, a não funcionar aquele antibiótico, quando antes de chegar no ser humano. E aí a gente, por contato com os animais ou por ingestão da carne deles, a gente acaba, e é normal isso, e aí a gente começa, a nossa flora, que a gente chama, né, as bactérias que a gente tem no corpo, começam a ficar resistente, e aí quando a gente vai para o hospital, que aí a gente tem uma capacidade maior de acabar difundindo isso, e aí a gente acaba espalhando essa flora e contraindo uma nova, e vira um círculo vicioso, e a gente volta para casa. E aí os antibióticos acabam fazendo papel, porque a gente tem que lembrar que antibiótico não é um míssil teleguiado, né? Você está com dor de garganta, você vai lá e toma antibiótico, ele vai matar a bactéria só da sua garganta. Ele vai matar a bactéria da cabeça aos pés, em diferentes proporções, é óbvio. Incluindo da garganta. Incluindo da garganta. Então você mata um monte, incluindo da garganta. E aí, se você não toma direito, as fraquinhas morrem, e provavelmente você vai melhorar. Mas as mais fortes ficam, e você transmite isso, e vira um círculo vicioso. E o problema vai ser que uma hora a gente não vai ter... Já está chegando esse momento. A gente já não tem antibiótico para tratar uma série de bactérias. Esse é um problema seríssimo. Não só no hospital, na comunidade também. Essa era a minha pergunta. Se isso ainda está restrito aos hospitais ou, por exemplo, você já tem visto algumas infecções que vêm da população em geral já com bactérias mais resistentes? Já, a gente vê uma resistência grande para infecções simples. Um exemplo, gonorreia. Gonorreia, a gente é da época que fala, gonorreia trata com penicilina. Isso. Não trata mais. A gente tem países como o Japão, por exemplo, que a gente tem gonorreia multiresistente. Resistente a tudo. Aí o infectologista precisa fazer umas bruxarias, umas misturas para conseguir tratar. E o mais difícil é porque a maioria dos antibióticos via oral, não só para gonorreia, para uma série de infecções, infecção de garganta, infecção urinária, já não estão fazendo efeito. E aí você precisa usar antibióticos endovenosos, que são mais caros, com a posologia geralmente complexa, de 8 em 8 horas, que não vendem, que precisam ser usados no ambiente hospitalar. Então a situação está ficando bastante complexa, e nós médicos temos uma parcela grande nisso, porque acabamos prescrevendo antibiótico mais do que deveria. Eu tenho uma pergunta bem de leigo mesmo. A gente ouve por aí que, porque você evitar tomar antibiótico, você toma que depois vai chegar uma hora que ele não vai fazer mais efeito. Isso é um mito? Não, isso é verdade. Não só para você, mas pro meio ambiente. A gente tem que lembrar, dentro dessa ideia de que você vai tentar matar aquelas bactérias que estão causando infecção, mas também as boas. O problema é quando as boas começarem a se tornar ruins. E aí, aquelas infecções resistentes e mais graves, que antes eram associadas à assistência à saúde, hospitais, a gente não fala hospitalar porque dá a ideia do hospital. A gente fala assistência à saúde porque nisso entra clínicas, hospital dia, ambulatórios de alta complexidade e os hospitais.
essas infecções que eram restritas a esses ambientes vão começar a ser contraídas na comunidade, na sua casa, e aí vai ser um problema, porque as pessoas vão começar, e já está acontecendo, vão começar a morrer ou então precisar se internar por infecções que antes você tratava com comprimidos, que eram bem mais simples de serem tratadas. E a forma como você diagnostica que a pessoa, você descobre, né, que a pessoa já está com um agente multiresistente é porque você faz o tratamento convencional e ela não melhora. Exatamente. Algumas infecções você consegue identificar o bichinho pela cultura, né? Sim. Urina, no sangue, tem situações que você consegue, mas tem outras que você só descobre, você dá um antibiótico, não melhora. Você dá outro antibiótico, não melhora. Você começa a perceber que é uma infecção resistente. Então, cada vez mais você tem que matar a formiguinha que antes você matava com um remedinho, você tem que matar, daqui a pouco você está dando um tiro de canhão para uma coisa que anteriormente. E o tiro de canhão, eu brinco com os meus pacientes, se remédio fosse bom, não chamava droga. Então, é uma droga cada vez mais potente, mais tóxica, e mais cara, e mais difícil de ser usada. Então, vai virando um círculo vicioso e a perspectiva é zero de se resolver nos próximos anos. E você vê isso em algum tipo específico de infecção ou generalizada? Não é infecção pulmonar, respiratória, ou urinária, ou gastrointestinal? Essa pergunta é ótima. Eu espero que tenham colegas assistindo, mas eu acho que o grande problema hoje é a infecção de urina, porque a gente ainda trata o exame e não a pessoa. Você colhe o exame de urina vem alterado, e a gente tem que lembrar que o exame de urina pode vir alterado por uma série de situações. O paciente usa fralda, o paciente tem problema na próstata, é mulher, às vezes o hábito de higiene não é adequado, e o exame vai vir alterado. Mas o colega acaba valorizando muito mais o resultado do exame de urina do que o sintoma. E quem já teve infecção de urina sabe que dói, queima, arde, faz xixi pingadinho. Então, antes de colher o exame, você tem que saber se a pessoa tem... Você chega lá, eu tô com dor de garganta. Vou te colher um exame de urina. Mas eu tô com dor de garganta. Mas você colhe. Aí o exame vem alterado. Por N motivos. Aí você trata a urina. Aí você tá com uma infecção de urina. E coitado do paciente, ele não sabe, o médico tá falando para ele que ele tá... Então, com certeza, na minha opinião, infecção urinária é tratamento inadequado de infecção urinária é uma epidemia. Eu acho que a gente trata, tenho certeza absoluta, que a gente trata muito mais do que deveria. E existe uma confusão, Danilo, muito comum que as pessoas leigas fazem em relação à infecção viral da infecção bacteriana, de fato. Eu vejo isso no olho, por exemplo. Nas conjuntivites, 90% são infecções virais. Você não precisa entrar com antibiótico. A conjuntivite bacteriana, ela é até relativamente difícil da gente ver no dia a dia. E ela dá muita secreção. Mas o que o pessoal pega é viral, porque vem junto com o quadro gripal. Tanto é que em 3 dias está a família inteira lá passando com a gente, porque todo mundo pegou. A bacteriana ela não é assim. Então, com certeza, nas outras infecções também deve existir muito essa confusão de você estar tendo, principalmente nas respiratórias, né? Uma gripe, uma infecção viral do que uma bacteriana de fato, né? Exatamente. E a gente ainda tem a cultura, o Brasil é um dos maiores consumidores de antibiótico do mundo, né? E a gente ainda tem a cultura de que médico bom é médico que dá remédio. Isso. Só fazer um adendo rápido, quando eu era mais novo, teve um estudo, eu não lembro se foi a Universidade de Michigan, onde foi, que eles foram discutir por que se prescrevia tanto antibiótico na pediatria, que é uma classe que prescreve bastante antibiótico. E a justificativa dos médicos era que demorava mais tempo você explicando para a mãe por que não ia dar o antibiótico do que dando o antibiótico. Então o que eles fizeram? Eles cronometraram a consulta que se dava antibiótico e a consulta que não se dava antibiótico, para saber se essa teoria era verdade. E depois o resultado do estudo foi que não dar antibiótico demorava menos, porque quando você prescreve, além de você ter que fazer a prescrição, você tem que explicar efeito colateral, ainda mais pediatria, que é solução oral, tem que mensurar a dose. Então é errada essa ideia de que você explicar que não vai dar demora mais tempo do que dar. Eu vou dar logo para me livrar disso. E a gente ainda tem essa cultura. E dá, mas eu tô resfriado, o médico não vai dar nada para eu tomar? Só deu dipirona para eu tomar? Só deu Novalgina? Só deu soro para eu pingar no nariz? Só deu soro, porque vírus não se mata com antibiótico. Antibiótico é para bactéria. E a enorme maioria, como você falou perfeitamente, a maioria das infecções respiratórias e vários outros lugares é viral.
Passando um pouquinho agora para os métodos diagnósticos, né? Você falou do escarro, da tuberculose, você falou do exame de sangue, da urina. O que evoluiu na infectologia em termos de precisão diagnóstica nos últimos anos? Às vezes o cara batia um raio-x de tórax, né? Para ver o pulmão, tá aqui, tem uma imagem aqui que é sugestiva de pneumonia, vamos tratar. A gente não tinha tantos recursos lá atrás. O que você acha que melhorou muito assim? Eu acho que duas linhas, com certeza. Inclusive, ontem à noite eu estava estudando sobre um assunto parecido com isso. Eu acho que os testes rápidos foram uma revolução, e a gente tem teste rápido para vários agentes. A gente faz teste rápido para dengue, para influenza, para Covid, que nem tem teste rápido para gravidez, a gente tem para agentes infecciosos. Isso foi... E tem testes que são ponta de dedo. Você dá uma furadinha no dedo, isso, a título de saúde coletiva, faz uma diferença enorme. Diagnóstico rápido, tratamento rápido. Tem teste rápido para AIDS. Mulheres que chegam, às vezes, trabalho de parto, que não fizeram o pré-natal adequado, você faz o diagnóstico ali na hora. E outros, aí já é um nível mais elaborado, são os testes moleculares, que é o PCR, são os testes que conseguem detectar material genético das bactérias, dos vírus. Também foi, e é uma evolução, por isso que ontem à noite eu estava vendo, porque está chegando num nível que você consegue fazer diagnóstico em poucas horas que você demorava dias. Antes a gente colocava a hemocultura, demorava, que é a cultura do sangue, né? Você tirar o sangue para ver se a bactéria cresce lá. 3, 4 dias para saber o nome, sobrenome da bactéria e qual antibiótico eu posso dar. Os métodos moleculares, tem alguns mais modernos que estão de diagnóstico em 12, 18 horas, com todas as informações. São caríssimos. Talvez ainda não esteja na nossa realidade, na maioria dos serviços. Mas é uma revolução. A gente consegue fazer, como teste rápido para tuberculose, a gente tem teste molecular rápido, a gente tem também para outras bactérias, que a gente imaginava que dificilmente ia acontecer. E hoje a gente está chegando num nível de sofisticação, de complexidade, que é assustador. Você consegue fazer point of care, né? Você consegue fazer o diagnóstico na beira do leito. E isso é fundamental para o tratamento, a possibilidade de cura, né? Perfeito. Além da possibilidade de cura, você não errar o que você está dando, você também diminuía o que a gente conversou agora há pouco, que é o tiro de canhão. Se eu estou dando um tiro de canhão e eu descobrir que a minha bactéria, aquela que eu estou procurando, morre com um susto, eu vou dar o susto, eu não vou dar o canhão. Então, quanto mais rápido eu conseguir chegar a essa conclusão, melhor. A gente sempre brinca que a doença infecciosa ideal é aquela que você sabe o nome, o sobrenome, onde ela vive e o que eu faço para matar ela. Se essas informações todas vão dar certo, é outra história. Mas eu ter essas informações ajuda muito, porque muitas vezes eu não consigo, e eu vou tentar, e muitas delas não têm tratamento. Então eu preciso me focar naquelas em que tratamento existe, e acertar, né? A gente falou desse uso indiscriminado de antibiótico, Danilo, e a gente vê que, eu não lembro quando foi, mas antigamente não se retia a receita, né? Nas farmácias. Não, agora você precisa reter a receita. Você acha que ajudou? Eu acho que ajudou muito. Foi a Anvisa, né, como várias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como várias coisas que elas fazem, é sempre um órgão muito ativo, né? A gente tem um órgão fiscalizador. E foi uma vitória grande. Infelizmente, o que acontece é que a gente tem o problema do prescritor, né? Eles combateram o fornecedor. Então, você vai na farmácia, olha, sem receita você não consegue. Agora, a gente tem que trabalhar o prescritor, que é o médico. E, infelizmente, a gente está tendo uma abertura indiscriminada de faculdade de medicina, e a gente sabe que a qualidade da formação, infelizmente, tem caído bastante, e os médicos, por motivos inúmeros, mas um deles é esse que a gente conversou há pouco, acabam prescrevendo exatamente para não perder tempo, que não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Explicando isso tudo para o paciente. Olha, você tem um resfriado não se trata com antibiótico. Ah, mas eu melhorei com antibiótico. Você ia melhorar com, sem ou apesar do antibiótico. Então você tem que passar essas informações. Por mais que seja desconfortável, por mais que o paciente não goste, ele não vai gostar. A gente também tem a cultura de que médico bom é o médico que prescreve remédio. Você não dá, provavelmente ele vai voltar e vai procurar outro até ele conseguir alguém que prescreva. Mas se todo mundo passar a mesma informação, assim que a gente vai vencer. Não precisa, não tem necessidade, não é necessário, não precisa, não tem necessidade. Tem que ficar. Então a gente combateu há vários anos, né, o fornecedor. Agora a gente tem que dar uma forma de educar o prescritor. Nossa, isso é grave, né? Isso é sério, não é grave, é sério. É sério, e quando você vai, você pergunta,
não é uma informação que a maioria dos médicos tem, que é o antibiótico é uma coisa complexa, como tudo. Tratamento de hipertensão é extremamente difícil. Tratamento oftalmológico é complicadíssimo. Eu admiro demais o oftalmologista, porque é uma especialidade extremamente complexa. E nem por causa disso você não pode tentar se inteirar um pouco para poder ajudar o colega. Você não precisa dominar, e com certeza ele vai ter um conhecimento muito maior que o seu. Mas o mínimo que você souber já vai ser muito para que o paciente chegue para o colega e ele já chegue com a informação. Olha, eu estou vindo aqui porque o médico não quis me dar antibiótico. Olha, porque essa sua infecção não necessita, vai resolver sozinha. Agora, se ele vier, olha, o médico me deu antibiótico, eu não estou melhorando, como é que você vai melhorar tomando um remédio que é para matar um bicho e você está com outro? Exatamente. Exatamente. A luta já está perdida desde o começo. Você acha que tem alguma coisa em relação à população que ela possa fazer para ajudar nessa questão da resistência a antimicrobianos? Ou é mais a parte... Você leu a minha mente, porque eu fiquei meio assustada com essa coisa que ele falou das bactérias, que às vezes vai ter antibiótico. Sério mesmo. Mas como a gente pode prevenir? Tem várias estratégias, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Infectologia, os infectologistas já propuseram começar a passar essas informações de forma lúdica, que é difícil, gente, não é fácil. De forma lúdica para a população. Evite tomar antibióticos desnecessários, se for usar pelo tempo prescrito, explicar que a maioria das infecções respiratórias, intestinais, são virais, tentar fazer educação médica continuada. É um programa de saúde pública, precisa orientar os colegas, tentar melhorar o controle, a dispensação. Essas receitas eletrônicas ajudam muito, porque você consegue saber exatamente quem prescreveu, quanto prescreveu, para quem prescreveu. Isso já é uma vitória grande. A exigência talvez de prescrição eletrônica seja uma outra coisa, como outros países fazem. Os Estados Unidos, por exemplo, faz isso. Divulgar aqueles hospitais onde você tem taxas de infecção mais alta, taxas de resistência mais alta. Eu posso escolher não só porque o meu médico trabalha lá, porque ficar perto da minha casa, mas esse hospital tem menor taxa de infecção, tem menor taxa de resistência. A população precisa ter acesso a essa informação para poder escolher. Eu não vou, esse hospital é lindo, é maravilhoso, mas tem uma taxa de resistência alta. Se eu pegar uma infecção lá, pode ser uma infecção grave, que não tem antibiótico para usar. Aos poucos, eu sei que a gente não vai começar com esse nível de complexidade, mas nos postos de saúde, nos consultórios, nas clínicas, começar a passar essas informações, sabe? Antibiótico não trata vírus, antibiótico tem que ser usado, a gente tem que evitar o uso indiscriminado de antibiótico, começar a plantar a semente, porque a gente já está atrasado. Então a gente precisa começar para que a população comece a perceber que antibiótico não é inócuo. A gente ainda tem ideia de que antibiótico é inócuo, ele não é. Para finalizar aqui, Danilo, uma coisa interessante também é justamente falar sobre o descarte, né? Às vezes você toma lá o antibiótico, sobra na tua casa e o pessoal joga em qualquer canto. Isso também é ruim. Hoje as farmácias têm como receber, por exemplo, os medicamentos que estão vencidos ou que você não usa mais para fazer o descarte adequado. Porque às vezes você acaba jogando, vai cair no meio ambiente, cai na água, cai não sei o que lá. Imagina todo mundo jogar comprimido, e não só antibiótico, qualquer coisa, né? Joga na privada e dá descarga lá. Isso aí vai para a rede, entendeu? E isso também é uma coisa que precisa ser alertada para o pessoal. Inclusive já tem algumas sugestões, mas que nunca foram viabilizadas, de você ter que devolver a medicação prescrita, não só o antibiótico, mas todas as outras, porque vai cair e o peixe vai comer, e o animal vai comer o peixe, e a cadeia alimentar, e você vai acabar consumindo um alimento que ingeriu uma substância nociva, uma droga, inclusive drogas ilícitas que estão nos rios, nas nascentes, etc. Que deveria ser como é o manipulado, né? Por exemplo, se eu tenho que tomar 7 dias, eu só poderia comprar 7. Exatamente. Mas hoje existe, acho que um lobby do laboratório que você acaba comprando a caixa inteira. Por exemplo, nos Estados Unidos é a granel, né? Você vai comprar a quantidade que você precisa. Tem vários projetos, eu não sei, faz tempo que eu não leio a respeito, mas eu sei que já ocorreram várias propostas de fornecimento unitário, de venda unitária de medicamento. E outra coisa que também ajuda muito para antibiótico é o controle do prescritor, do dispensador, como acontece com o quimioterápico, como acontece com o opioide. Você prescrever um quimioterápico, você precisa comprovar que você deu, que a pessoa usou e devolver.
Opioide é a mesma coisa. Tomei morfina. Eu preciso garantir que aquela morfina foi usada. Mas comprimidos, medicação via oral, é muito complexo fazer isso. É dificílimo você fazer esse controle. Mas beleza. Danilo, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Foi espetacular. Ficaria mais um tempo aí conversando sobre isso, porque é muito bacana. É um assunto que tem bastante interesse do pessoal. Tá? Nossa, para mim foi uma aula. Pois é, então. E aí aproveitar, convidar o pessoal para seguir a gente nas redes sociais da Clínica Ver Mais, no Instagram, no Facebook, assistir esses episódios no Spotify e no nosso YouTube. E nas redes do JJ Online, né? No Instagram, e acompanhar que tem essa série completa sobre doenças infecciosas e outras séries também que o Pode Ver Mais também tem lá, todas temáticas. Obrigado, Danilo. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Foi muito rico a sua participação. E até a próxima, pessoal. Obrigado.